Oi, eu sou a Fernanda Chemali, estamos aqui na Hidráulica Moinhos de Vento. Eu convidei o Alexandre Santos, que é curador independente, professor universitário e um trabalhador da fotografia histórica e estudioso, tem livros publicados. Para mim é uma honra estar com o Alexandre aqui e estamos na exposição Ainda Ontem, Melodias ao Vento. E eu convidei o Alexandre para falar um pouco da história que a gente viveu juntos. Eu convidei ele para fazer o texto no livro Tempo de Rock e Luz, ele fez um texto maravilhoso, e também no Face. Então a gente tem algumas séries juntos, compartilhando os conhecimentos dele inseridos no meu trabalho fotográfico. Então, Alexandre, o que tu gostaria de falar? É bem livre. Fernanda, então, em primeiro lugar, eu gostaria de te agradecer pelo convite. Eu e a Fernanda temos uma parceria de amizade, de carinho, né, de muitos anos e tal. Então, quando ela me convidou para vir aqui falar um pouco sobre a exposição e falar sobre alguns trabalhos dela, eu logo pensei em falar um pouco sobre esse, né, a respeito do texto que eu escrevi para o Tempo de Rock e Luz, né? E então, o que me parece bastante interessante, a Fernanda é uma fotógrafa extremamente intensa, né? Essa exposição mostra isso, assim, um trabalho bastante variado, um trabalho assim de uma pesquisa intensa, né? E que é uma trabalhadora muito disciplinada. Tão disciplinada que, por exemplo, para essa série, né, Tempo de Rock e Luz, ela ficou anos fazendo essa série. Quantos anos? Sim, o Tempo de Rock e Luz foi quando eu resolvi trabalhar o livro. Então eu tinha fotos desde o final dos anos 80 até 2003, e o livro ele foi lançado em 2004. Então esse percurso assim entre no final dos anos 80 e 2003, que foi quando eu fotografei, foi o período que abordou, né, esse livro. Mas essa série ela continua, porque em 2012 eu criei o Retratos Clássicos do Rock Gaúcho. Pois é, então essas duas séries, elas têm a ver assim com todo esse trabalho de uma espécie de uma caçadora de imagens, né? Todo fotógrafo é um pouco caçador de imagens, né? Mas a Fernanda, ela vai ter isso, e o que eu acho interessante, assim, esse mundo do rock, ela consegue, esse mundo do rock gaúcho, né? Ela consegue captá-lo de uma maneira muito peculiar, né? Alguém no texto, acho que talvez seja o Gervásio, ele chega a dizer no texto do livro, né? São várias pessoas que escrevem no livro, ele chega a dizer que a Fernanda ela está dentro do rock, ela não é uma pessoa de fora que está ali fotografando, ela está dentro da cena e ela está muito próxima das pessoas, e eu vou concordar com ele, sim, sem dúvida alguma, né? E um outro ponto que é importante, eu acho que a Fernanda, ela captou muito bem nessas fotografias que a gente tem aqui na parede, o rock como alguma coisa que é movimento, né? Que é algo que está aí para contestar de alguma maneira, né? Mas a partir da fotografia que é enfim, uma forma de obtenção da imagem mecânica e parada. Então, quer dizer, ela acaba fazendo e conversando neste sentido, né, com essa ideia do movimento, né, das exposições longas e a existência assim, desses corpos em movimento, corpos que não estão necessariamente inteiros, né? Aparecem as sombras ali, a luz se movimentando nas fotografias. Ela acaba trazendo esse lado performático e ela acaba conversando, né, uma questão que me veio à cabeça, né, com o movimento fotodinamista lá do início do século XX, né, dos irmãos Bragaglia na Itália, né, que desejavam justamente captar um pouco o movimento da imagem fotográfica a partir de longas exposições que faziam com que uma pessoa em movimento acabava aparecendo apenas rastros da sua silhueta. E é um pouco disso que a gente vê em algumas dessas imagens. Há pouco a gente estava conversando disso, né? A Fernanda estava dizendo que as pessoas queriam ver as fotos que ela havia feito durante esses anos todos de pesquisa, né? Nos shows, nas noites de rock, né? Nos projetos que a gente tinha lá nos anos 80, no Porto de Elise, em vários outros lugares, né? E as pessoas foram ver a exposição e não se viam, não se enxergavam, porque a Fernanda quis captar um pouco essa ideia do rock como alguma coisa dinâmica, como alguma coisa que
transcende, digamos assim, até a própria noção de uma imagem comportada, né? O rock não é comportamento, né? Então, o rock é um pouco esse estado de transe, né? E eu acho que ela consegue captar isso de uma forma muito bacana, assim, muito interessante. Sem contar que essa série, assim como a série dos retratos, que depois a gente vai mostrar alguma coisa, elas conseguem fazer uma memória do rock gaúcho nos anos 80, final dos anos 80, 90 e início dos anos 2000. Então, vários méritos, né, que a Fernanda vai ter, além de ser ela mesma, assim, uma pessoa muito admiradora, né, do rock gaúcho. Então, eu acho que esse projeto, como ela disse, é um projeto que está em continuidade, né? Sim. Ele tem potencialidades para continuar e seguir e fazer outras produções para além da exposição que a gente está vendo e para além do livro que a Fernanda publicou lá no início dos anos 2000, né, naquele texto que eu escrevi, sim, falando um pouco sobre esse efeito performático da fotografia. Sim, e é interessante agora, fazendo a divulgação desse teu encontro aqui na exposição, eu coloquei 2 fotos, uma tua e a outra do Wander, e me veio muito a ideia de vibração, né, que a energia que o artista no palco ele coloca, e que é uma coisa muito diferente de uma pose, sim, né? E também tem a história que o Alexandre é um historiador, então ele traz toda essa coisa da memória, valoriza essa questão da memória e também dos estudos com a fotografia em outros tempos. Sim, exatamente. Tem um aspecto que é importante, assim, quando a gente vai falar assim, retratos de pessoas vinculadas ao rock and roll. A fotografia, né, ela já produziu assim vamos dizer assim, uma ruptura, né, com a noção de retrato pictórico lá no século XIX. Ela popularizou o retrato. As pessoas passaram a ter mais acesso ao retrato, acesso ao estúdio fotográfico. E pipocaram estúdios fotográficos nas grandes cidades. Centenas, milhares de estúdios fotográficos. Isso fez com que, né, todo mundo tivesse acesso a esta possibilidade de se ver eternizado, né, pela fotografia. E claro, lá no século XIX se gerou aí formas de apresentação das pessoas nos retratos que seguiam assim, um certo padrão. Era o homem sentado, de cartola, ou de pé, ou com um livro na mão, enfim, né? Existia todo um protocolo que seguia um pouco aquele modelo da pintura, né? O que vai acontecer quando a gente vê, né, uma fotógrafa aqui no final do século XX, início do século XXI, fotografando uma coisa que por natureza é um pouco contraventora, subversiva, enfim, né, que protesta em relação a todas as coisas que de algum modo se vinculam à cultura, né? O rock é esse protesto. Nós vamos ter o antirretrato, né? Então a Fernanda vai trabalhar um pouco com essa ideia, né, dos retratos, mas que já não são mais retratos, são documentação de performance, documentação, digamos assim, dessa maneira a partir da qual o rock se instaura, né, dentro da cultura, inclusive na cultura gaúcha, neste caso aqui. Por outro lado, né, essa performance, quando ela capta os personagens fazendo retratos mesmo, né, eles não performatizando as suas músicas, nós vamos ter aí também uma performance a partir do próprio visual, né, ou seja, a partir da criação desses personagens, né? Porque um cantor de rock, ele não é apenas um cantor, ele é um cantor que encarna para si mesmo uma imagem, né? E este é o aspecto interessante que eu vejo no trabalho dos fotógrafos, né? Que eu tenho uma fotógrafa ao meu lado, que é a Fernanda, de tantos anos assim, experimentando com a fotografia, que é exatamente lidar com essa ambiguidade, né? A fotografia é, de um lado, algo que é da ordem da captação de um momento que existiu, e, portanto, tem um aspecto da realidade, quase documental, mas tem um aspecto também que é o fato de produzir um recorte. A fotografia traz para nós também uma fatia do tempo, uma fatia do espaço, e só pelo fato de ser uma fatia, a fotografia também é uma forma de ficção,
né? Quer dizer, ela desloca alguma coisa que entra para um outro plano, o plano das imagens, retira e ao mesmo tempo traz à tona esse tempo, essa instantaneidade, mas ao mesmo tempo é sempre uma ficcionalidade, né? Por que eu digo ficcionalidade? Vamos olhar, por exemplo, essa foto aqui, ó, do Júpiter Maçã. O Júpiter Maçã, ele está impostado, ele tem um olhar, né, ensaiado, um olhar pensado, né? A pose, só a construção de uma pose, né, já é alguma coisa que nos indica a ficcionalidade, a performatividade. E nesse sentido, né, o retrato fotográfico, seja ele de rock ou não, ele responde muitas vezes a determinadas expectativas sociais. Tá? E aqui nós temos, então, por exemplo, nessa foto, né, do Júpiter Maçã, uma expectativa social do que é ser um roqueiro. Né? Quer dizer, com todos os elementos desse roqueiro aqui colocados na sua própria indumentária, na pose que ele faz, no modo a partir do qual ele afronta a câmera. Não sei se tu concorda com isso, o que tu achas? Sim, porque cada um tem o seu estilo, apesar de eles serem mutantes, né? Que eu coloco ele na frente dele mesmo, né? Anos antes. Sim. E ele tem lá naquele momento, ele adota um outro nome. Mas tu vê, a diferença é exatamente essa, né? Porque aqui ele está performando ao estar cantando. Sim. E aqui ele está posando para o retrato. A mesma pessoa, parecem duas pessoas diferentes. Sim. Lá tem até uma coisa meio glamour do rock, né? Sim. Ontem eu vi o filme do David Bowie, né? O documentário maravilhoso, e assim a gente vê isso o tempo todo no David Bowie, né? Um ícone da nossa música, do rock and roll, e que é um cara assim que estava sempre muito ligado à questão da imagem, estando no palco ou estando fora dele, por exemplo, fazendo um retrato, onde a indumentária era um aspecto importante, assim como no caso aqui dessa linda fotografia da Fernanda, né, com esse fundo escuro e essa jaqueta de couro, esses elementos, o próprio preto e branco, né, esse elemento de luz do rosto, são elementos do retrato clássico, mas que vêm para trazer à tona um comportamento e um tipo de identificação, de identidade possível, que é essa identidade jovem que o rock vai trabalhar tão bem aí, né, desde os anos 50, né, até os dias de hoje. E falando um pouco da questão técnica, aqui já é um trabalho digital, e aqui é um trabalho todo analógico, que vem do negativo, passou pelo filme. E quando eu venho para os retratos, aí já um retrato no camarim ou fora do palco, eu resgato o preto e branco por uma espécie de saudosismo, eu acho, do início dos meus primórdios, de trabalhar fotografia de música. E eu acho que a música, não sei se são pelas notas musicais, mas ela é muito preto e branco nesse sentido, assim, eu acho que é muito, assim, duro, de contrastes, e eu não vejo o rock gaúcho colorido, eu vejo ele muito preto e branco. Eu acho perfeito, assim, eu gosto dessas imagens tuas, né, do rock, né, seja as pessoas performatizando ou os retratos dos roqueiros. A gente pode ir ali, por exemplo, nessa outra do Educar, né? Sim. Eu vejo esses retratos com um caráter assim, muito tecnicamente, muito bem resolvido, muito bem assim, percebe-se, né, que tu és uma fotógrafa assim, extremamente cuidadosa tecnicamente, né? Papel, os elementos todos que fazem uma boa fotografia, constituem uma boa fotografia, né? E que desde o tempo do Nadar, né, eu resgato lá Paris do século XIX, né? No estúdio do Nadar, que foi um grande especialista em retratos, que fez retratos maravilhosos, ele tinha toda esta operação, essa relação de luz e sombra e esta captação, vamos dizer assim, de um aspecto quase que psicológico dos fotografados, né? Então ele até tem um livro, um texto que ele fala, né? Quando eu era fotógrafo, né? Nesse texto o Nadar vai explicar que ele buscava uma dimensão psicológica dos fotografados. E eu quero te perguntar um pouco, por exemplo, nesse caso aqui do Educar, como foi feito esse retrato? Como era a preparação? Como era, por exemplo, enfim, a sessão de pose, né? Porque existe toda uma relação entre fotógrafo e fotografado, sim, uma cumplicidade. Claro. Nesse caso, no início dessa série, eu estava nos bastidores da Orquestra da Ubra,
que o rock me levou pro clássico e eu fui... O Thiago Flores, o maestro, montou um espetáculo que eram os clássicos do rock gaúcho. Mas naquela situação eu não estava fotografando, mas eu me senti completamente inserida e se eu quero estar lá, eu vou para o camarim fazer retratos. E esse histórico todo de fotografar o palco me deixou muito à vontade de pedir licença de fazer os retratos, que eu também não me sentia tão à vontade assim. E eles foram super receptivos, não são retratos demorados, são poucas imagens, a luz é ambiente, a luz que tinha no lugar, e é uma concessão. Eu estou prestes para entrar no palco e eu tenho poucos minutos para te atender. Então é uma concessão muito rápida e foi feita a foto. Todas as fotos aqui quase foram feitas assim. Aí, com o tempo, eu fui fotografando novamente, fui seguindo, fotografando as pessoas isoladamente para que a série continuasse além do camarim da Orquestra da Ubra. Tanto que agora fizeram 10 anos, passaram-se 10 anos, o Thiago fez novamente o espetáculo e eu fotografei as duas coisas, o palco e o camarim. E então a gente também tem, no futuro, podemos ter essa comparação, enfim. Sim, eu acho que isso é muito delicioso, é muito legal assim de olhar essas pessoas com as quais a gente convive, né? Numa cidade como Porto Alegre, conhecemos essas pessoas e olhar para elas em outras épocas e trazer elas para o hoje, para o ontem, fazer essa comparação, esses elementos de memória que só a fotografia permite, né? Então, eu parabenizo aqui a Fernanda por esse projeto, que eu participei de uma forma assim indireta, né? Eu não estava nem morando aqui, estava morando fora quando fiz o texto, mas me parece que tem esses elementos que em outro projeto teu também capta, né? Que é no projeto Desordem. Sim. Só que lá de uma maneira onde a encenação aparece como elemento central. Mas nós vamos lá. Nós vamos lá.